O presidente Jair Bolsonaro foi ao Estádio Nacional para assistir ao jogo entre Flamengo e Botafogo. Quando sua presença foi notada, os torcedores se viraram para saudar o presidente e aplaudi-lo. Ouviram-se gritos de mito e aplausos da torcida. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Muitíssimo obrigado, senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham através das mídias do Senado Federal. Quando eu estava em campanha, senador Lazier Martins, em 2018, logo no início, que não tinha perspectiva nenhuma, as pessoas não acreditavam na nossa jornada para tentar vir para o Senado. Teve uma senhorinha de nome Maria, lá do interior do Ceará, da cidade de Quixeramobim, que ela me chamou no canto e disse assim: olha, o senhor vai ganhar essa eleição, mas olha, não esqueça de defender a gente. E eu olhei aquilo nos olhos dela, aquilo foi muito marcante para mim, e eu fiquei imaginando, depois que a gente ganhou, como trabalhar para pessoas como ela, fazer leis justas, conseguir emendas parlamentares. Tudo isso é justo e a gente tem que desenvolver o nosso trabalho no limite das nossas forças. Mas tem uma forma que eu acredito que nesse momento da República, senhores senadores, é a fórmula mais importante de defender os direitos dos brasileiros, que é sobretudo a liberdade deles. E eu nunca vi, eu tenho 49 anos, senador Diego, 49 anos, vou fazer 50 esse ano. Eu nunca vi na história, desde que eu me entendo por gente, uma Suprema Corte brasileira
com tanto ativismo judicial e militância político-ideológica. Eu vou apenas listar aqui, de forma sucinta, alguns episódios bem recentes, senador Álvaro Dias. Luiz Roberto Barroso veio ao Congresso brasileiro articular com lideranças partidárias contra o voto auditável nas urnas eletrônicas às vésperas da votação de uma PEC. Edson Fachin fez um verdadeiro malabarismo jurídico, reinterpretando regras de julgamento ocorrido há anos nas duas instâncias e nos tribunais superiores, anulando temporariamente condenações decorrentes da Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, senador Nelsinho Trade. Alexandre de Moraes, no mesmo inquérito em que ele é vítima, ele investiga, indicia, processa, julga, mandando prender deputado federal por crime de opinião. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, num evento em Portugal, onde o nosso querido presidente Rodrigo Pacheco acabou de chegar, mas esse evento dos dois eminentes ministros do Supremo faz alguns meses, eles emitiram publicamente, tiveram a coragem, olha só, de publicamente emitir opinião, afirmando que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista com controle de poder moderador, adivinha de quem? Do Supremo Tribunal Federal. E novamente, Luiz Roberto Barroso fez palestra de abertura na Universidade do Texas, agora, recentemente, em evento denominado, abro aspas, livrando-se de um presidente, fecho aspas. E na Universidade de Boston, para encerrar, no evento Brasil Conference, nos quais faz mais avaliações políticas sobre o Brasil, e agora, depois de ter convidado as Forças Armadas para opinar sobre o sistema eletrônico de votação, ele aproveita para fazer, como um comentarista político, críticas pesadas por não ter gostado do parecer. É semelhante, senador, meu querido irmão, a uma pessoa que convida, Luiz do Carmo, alguém para jantar na sua casa e depois destrata o convidado porque ele não elogiou o jantar. Isso explica o número recorde de pedidos de impeachment de ministros, que somam 58 desde 2019, quando eu entrei aqui, sendo 2 deles de minha autoria. Em 72 anos de vigência da Lei 1079 de 50, que regulamenta o processo de impeachment, 5 presidentes da República já sofreram impeachment. Só o Senado tem o poder para abrir processo contra ministros da Suprema Corte. Mas pela vontade da maioria dos senadores, ainda, essa casa permanece omissa diante de tantos abusos cometidos. Já prenunciado há mais de 100 anos por aquele que está ali, Rui Barbosa, o patrono do Senado Federal, que diz que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque contra ela não há a quem recorrer. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, depois do julgamento arbitrário do Supremo Tribunal Federal na semana passada, condenando o deputado federal Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão por crime de opinião, e da decisão do presidente da República, totalmente amparado pela Constituição, em conceder a graça através de indulto, a relação entre os poderes está estremecida e pode resultar num perigoso impasse institucional. Segundo dos mais renomados
constitucionalistas do Brasil, doutor Ives Gandra Martins, no caso de impasse entre executivo e legislativo, entre executivo e judiciário, a nossa Constituição reserva às Forças Armadas, de forma pontual, o exercício do poder moderador, de modo a restabelecer a ordem e proteger a democracia. Quem falou foi o doutor Ives Gandra Martins. E onde é que entra a gente? Qual é o nosso papel de legislativo nisso tudo? Eu acho que nós temos o dever de agir para evitar algo que não interessa a ninguém. Aqui para nós, senador Luiz do Carmo, a quem interessa tamanha crise entre um presidente eleito e o executivo e o judiciário? Para concluir, senhor presidente. Para concluir. A quem interessa esse impasse, essa crise entre dois poderes? Eu não sou governista. Tenho deixado isso claro em minhas posições aqui nesse Senado Federal. Tenho várias críticas a este governo, mas tenho o dever de respeitar as prerrogativas de um presidente que foi eleito com o voto de 58 milhões de brasileiros. Tudo isso demonstra contornos claramente ideológicos por parte de ministros que deveriam respeitar minimamente a Constituição para defender a democracia. E isso nunca aconteceu em 133 anos da República que a gente está vivendo agora. E mais uma vez está nas mãos das senhoras e senhores senadores da República assumirem o importante papel de pacificação do Brasil. Não cabe mais nenhuma omissão. Por isso venho mais uma vez, senhor presidente Rodrigo Pacheco, apelar ao senhor a deliberação do requerimento assinado por mais de 34 senadores para que o ministro Alexandre de Moraes seja convidado a vir a esta casa para não justificar suas decisões, absolutamente, mas para discutir aspectos formais que ele mesmo se comprometeu quando da sabatina aqui no Senado Federal. Encerro com essas palavras proferidas há 170 anos por Dom Pedro II, já que nós falamos tanto aqui na nossa independência que completa o bicentenário esse ano. Só peço 1 minuto no máximo para a gente encerrar, senhor presidente, com a frase de Dom Pedro II. A primeira necessidade da magistratura é a responsabilidade eficaz. Enquanto alguns magistrados prevaricadores do Supremo Tribunal de Justiça não forem punidos, não se conseguirá esse fim. Eu agradeço a tolerância e a atenção de todos os colegas, mas eu tenho o dever, pela paz do Brasil, de pedir para que nós, de alguma forma, mediemos isso. E um convite simples, é o mínimo que a gente pode fazer. Não é impeachment, não é nada, é um convite para ouvir o senhor ministro Alexandre de Moraes, que está pendente na casa, e eu peço a deliberação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão.